Olá, amigos e amigas do LEDEM, eu sou Mário Mafra e estamos reunidos aqui para mais um encontro de valores. O tema de hoje é uma pergunta para a qual não há uma resposta pronta. É uma pergunta, é um questionamento que na verdade é mais um convite à reflexão. A questão é: o que me falta para ser mais humano? Na verdade, essa pergunta, essa questão poderia ser reformulada como perdemos a noção do humanismo ao longo de um par de séculos marcado por um grande, notável avanço técnico e científico. Hoje nós conhecemos, nós sabemos, nós vemos, pelo menos do ponto de vista científico, muito mais do que a gente poderia imaginar há 3 séculos atrás. A gente enxerga o universo de forma diferente e a gente se enxerga também de uma forma diferente graças aos avanços da ciência e da tecnologia. Isso, inclusive, nos faz ver a nossa dimensão física, biológica, de uma forma diferente até do que víamos há alguns poucos séculos atrás. A gente desenvolveu uma prodigiosa gama de recursos técnicos, capaz de transformar radicalmente o nosso meio ambiente para o bem e para o mal. Porque, por outro lado, paradoxalmente, talvez a gente nunca tenha chegado a um tamanho grau de depredação, de destruição, de ameaça à natureza, gerando graves crises ambientais. E mesmo em relação à vida humana, nossa dimensão pessoal, ética e cultural, a gente sente os efeitos de um certo esgotamento, dessa cientificação e tecnificação das relações humanas, que acaba por resultar numa série de patologias modernas, como a solidão, a depressão, o pânico, o desespero, que em última instância estão ligadas com esse processo de desumanização. Esse contemporâneo indivíduo desumanizado, que somos nós nesse mundo moderno, ele caracteriza-se por funcionar numa frequência frenética, cada vez mais acelerada de produção, consumo e descarte rápido. Portanto, a gente poderia reformular a pergunta original, de o que me falta para ser mais humano, refazendo essa pergunta com uma outra formatação, que seria mais ou menos o seguinte: em que momento histórico efetivamente nós começamos a nos desumanizar? Para responder a essa questão, seria útil a gente retornar lá nos filósofos e escritores clássicos que refletiram de forma sistemática e profunda sobre a natureza humana, determinando até o surgimento de uma escola filosófica que passou a ser identificada como humanismo. Aristóteles já estudava as características que diferenciavam os seres humanos de outros animais. É de Aristóteles, por exemplo, a afirmação de que o ser humano vive em sociedade, participa ativamente e até constrói regras de convivência para essa sociedade. Para Aristóteles, o ser humano só é capaz de realizar tais atividades por causa de uma característica intrinsecamente sua do ser humano, que é a linguagem. A linguagem permite criar conceitos, nomear objetos e construir um pensamento abstrato, atividades que os nossos companheiros irracionais não podem realizar. Já no início do mundo contemporâneo, o ser humano passou a ser diferenciado dos demais seres animais por ser um sujeito que trabalha e modifica o seu ambiente por meio do trabalho. Além disso, a escola filosófica existencialista, ela defende a ideia de que o ser humano não nasce pronto, ou seja, não há uma essência um conceito de essência de humano que o define de imediato. O que acontece, segundo essa escola existencialista,
é que o ser humano se constrói a cada dia de acordo com as suas vivências. Isso não iguala a um animal irracional, porque o ser humano é capaz de acumular essas vivências e essas experiências em sua mente. E com essa experiência e vivência acumulada, ele faz escolhas, algo que os animais irracionais não fazem, porque eles só vivem o momento presente e nada mais. Com base nesses estudos e teorias clássicas e modernas sobre a essência do ser humano, o humanismo, como escola filosófica, avançou muito até o século XIX. Mas o que aconteceu do século XIX para cá, né, que fez a gente, de certa forma, se afastar um pouco do humanismo? Impulsionados e entusiasmados com o sucesso e conquista dos novos métodos científicos, né, no campo da física, da química, da biologia, muitos pensadores a partir do século XIX começaram a estudar e a explicar o ser humano, sua cultura, sua história, seu comportamento social e moral a partir de pressupostos empíricos e experimentais, muitas vezes tomando como base as descobertas, as leis e a metodologia das próprias ciências naturais. Isso é conhecido como cientificação do estudo das relações humanas. Nesse sentido, né, com essa empolgação por esse novo método científico de encarar as relações sociais e humanas, a perspectiva da abordagem associada ao humanismo, que vigorava até então, foi pouco a pouco perdendo prestígio, né, no mundo não só acadêmico, mas no filosófico. Num contexto em que o conhecimento vai se identificando cada vez mais com pesquisa e investigação científica passível de comprovação, o humanismo passa a se identificar agora muito mais com exercícios e voos da imaginação, do que com saber efetivo, seguro, prático e socialmente útil que a metodologia científica passou a emprestar às ciências naturais. Então firmou-se, a partir desse momento, uma ideia de que o conhecimento prático e útil é fruto da ciência. O humanismo, passa-se a esperar tão somente devaneios, reflexões, que são indispensáveis, sem dúvida, para a existência humana, porém num grau menos importante do que o conhecimento científico e tecnológico. Aqui, nesse ponto histórico, parece residir o momento de ruptura, né, do nosso conhecimento com a noção de humanismo e, quem sabe, o momento em que nós começamos a caminhar nessa estrada da desumanização. Então, parece que aqui, nesse ponto histórico, está o nosso ponto focal da reflexão sobre o que devemos fazer para nos tornar mais humanos. Então, um retorno ao pensamento clássico e um certo distanciamento desse cientificismo, desse tecnificismo com que as relações humanas passaram a ser tratadas a partir do século XIX, pode nos levar a valorizar 3 atributos que nos ajuda a retomar o nosso humanismo, a ser mais humanos. Esses 3 atributos são a linguagem, o trabalho e a vivência. O primeiro atributo nos chama a atentar para a linguagem, para a palavra. Devemos valorizar cada opinião que emitimos, cuidando para que ela esteja embasada na reflexão e no estudo prévio, de forma que ela não seja uma fonte de disseminação de inverdades e que ela contribua efetivamente para a nossa melhoria e para a melhoria do nosso próximo. A gente não pode esquecer daquela máxima que diz que somos senhores das palavras que calamos e escravos das palavras que proferimos. O segundo ponto é que nós não podemos negligenciar o trabalho. É o trabalho que, quando desempenhado com finalidades nobres, constrói uma sociedade mais próspera e mais justa. E o terceiro ponto é que precisamos refletir
sobre as nossas vivências e experiências, as nossas e as dos outros. Aprender com o erro alheio é sinal de sabedoria. Diz o ditado que uma mesma pessoa nunca cruzará duas vezes um mesmo rio. Isso porque o rio se modifica, né, pelo fluxo das águas, e nós nos modificamos pelo fluxo das vivências que passamos a ter, das experiências que vivemos, das boas e das más. Portanto, tentando agora, né, com um pouco mais de reflexão, responder à pergunta inicial, o que podemos fazer para nos tornar mais humanos? Pensem nisso, pensem bem e até a próxima.